Capítulo 5, fatoração. Olha só, fatoração é uma operação algébrica que você vai ter que fazer em várias situações. Lá atrás você já fez fatoração com números inteiros, né? Por exemplo, como é que se fatora 120? A gente fatora transformando num produto de fatores primos. Por exemplo, 120 a gente fatora assim, vai dividindo aqui pelos números primos, começando com 2. Então 120 dá por 2, isso aqui vai dar 60. Dá para dividir por 2 ainda, isso vai dar 30. Dá por 2 ainda, vai dar 15. Não dá mais por 2. Aí você começa a dividir pelo próximo número primo, que é 3. Então vai dar 5. Dá para dividir por 5 agora e chegamos em 1. Quando você chega em 1, quer dizer que você terminou de fatorar. Então, você tem aqui o produto dos fatores primos que formam o número 120, né? Isso aqui vai dar 2 ao cubo. 2 ao cubo vezes 3 vezes 5. Então, você diz que fatorou o número 120, certo? Agora, olha só essa situação. 6, por exemplo, eu não preciso fazer isso aqui, dá para fazer de cabeça. 6 é 2 vezes 3, tá? Agora, tem certas situações que você tem que fatorar de uma forma diferente. Por exemplo, você pode precisar fatorar esse número assim, ó. Raiz de 6 vezes raiz de 6. Ó, para que eu vou precisar fatorar desse jeito? Às vezes você tem um numerador, tem isso aqui, no denominador tem um raiz de 6 lá, que você precisa simplificar, então você iria fatorar desse jeito aqui. Ou então poderia fatorar assim, raiz de 2 vezes raiz de 3, vezes raiz de 2, vezes raiz de 3, também é uma forma válida para fatorar. Mas quando se fala assim, fatora isso aqui, convenciona-se que é esse aqui o jeito de fatorar. Você vai usar fatores racionais, números racionais ou expressões racionais. Por exemplo, fatorar x. Olha, x não dá para fatorar. X é, digamos assim, é uma expressão algébrica prima, digamos assim. É como se fosse um número primo. Não dá para você desmembrar o x em um produto de expressões racionais. É x vezes 1, mas o 1 não se coloca, né? Então já é isso aqui, x já é a forma mais simplificada dele. Agora, tem situações que você tem que encontrar fatores diferentes aqui. Por exemplo, você poderia escrever o número x como sendo raiz de x vezes raiz de x. Para que você vai precisar fazer isso? Digamos que você tem a mesma coisa que eu exemplifiquei aqui. Você pode ter uma fração e ter um denominador raiz de x, e aí você precisa fazer aparecer o fator raiz de x aqui para poder cortar, né? Mas quando se fala apenas fatorar, fatorar com fatores racionais. Isso aqui não são fatores racionais. Quer ver uma outra forma de fatorar o x? Você poderia colocar raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x. Também é válido. É claro, vai depender do problema. Pode ser que apareça uma situação que você precise fazer uma fatoração não convencional como essa, tá? Mas quando se fala apenas fatoração, você vai fatorar usando fatores racionais. Então, x já é a expressão mais simples, não dá para fatorar mais. Agora, se falar, não, você pode usar fatores irracionais. Eu posso usar fatores irracionais? Então você tem uma infinidade de formas de fatorar. Mas vocês não vão fazer isso normalmente, só se o problema pedir explicitamente que seja feito isso. Digamos que você tenha esse problema aqui, ó. Simplifique a expressão algébrica tal, sendo que x é positivo e x não é 1. Então vamos escrever essa expressão algébrica aqui, é x ao quadrado menos x dividido por x menos raiz de x. Então não é usual que você tenha que fatorar expressões como essa. Se alguém pedir para você fatorar esse denominador, você falar, como assim, cara? Você quer que eu fatore como? Tem infinitas maneiras de fatorar. Mas aqui você vai fatorar visando fazer o quê? Resolver o problema. O problema quer que você simplifique. Então você tem que fazer aparecer aqui no numerador
esse fator aqui para poder simplificar. E eu posso fazer isso. Olha só, você pode encarar esse numerador como uma diferença de quadrados. Isso aqui é o quadrado de x e isso aqui é o quadrado de raiz de x. Então você pode escrever isso desse jeito aqui, como o produto da soma pela diferença. Seria x mais raiz de x, que multiplica x menos raiz de x, né? Quer dizer, virou uma diferença de quadrados e aqui você forçou a barra para colocar o x como sendo o quadrado da raiz de x. Tá, por que você fez isso? É porque tem um fator x menos raiz de x aqui no denominador. E você quer justamente fazer a simplificação dele. Então você pode cortar aqui esse fator com esse e você fica com o resultado x mais raiz de x. Então, em situações como essa, você vai usar fatorações com fatores irracionais. Mas o normal é você trabalhar, vamos dizer, 99,9% usual, tá? É você trabalhar apenas com fatores racionais. Então nós vamos ver mais adiante várias situações, problemas de álgebra que você, para resolver, tem que fazer uma fatoração. O mais comum é a equação. Uma equação ou uma inequação, que são assuntos importantíssimos da álgebra. Uma forma de você resolver equações ou inequações é fazendo fatoração. Digamos, é a forma mais comum de resolver. Então vamos ver aqui o primeiro caso de fatoração. Fatoração significa que você vai pegar uma expressão, que é uma soma, e você vai transformar num produto. Ó, fatorar essa expressão aqui, 4x2 mais 6xy mais 8x. Então, uma expressão algébrica pode ser representada como uma soma ou como um produto, né? O objetivo da fatoração é fazer aquela expressão virar um produto. Como é que isso aqui vai virar um produto? Existem os chamados casos de fatoração. São estruturas algébricas, né, para essas expressões aqui, que devem ser conhecidas por você para você utilizar. Aqui eu vou mostrar o caso mais simples de fatoração, que se chama fatoração por evidência. A fatoração por evidência, ela corresponde a você usar, ao contrário, a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição. Olha só, você pode escrever essa expressão. Olha, observe que aqui tem número par, né? Aqui também é um número par e aqui é um número par. Então, eu poderia escrever essa expressão desse jeito aqui, ó. 2 vezes alguém, né? Então, que alguém é esse? Esse alguém é justamente a soma desses termos aqui, só que você vai colocar eles divididos por 2. Então, isso aqui vai ficar 2x ao quadrado mais 3xy mais 4x. Então você conseguiu colocar esse fator comum, que é o 2, multiplicando esse parênteses aqui com essa expressão dentro. E claro, se você aplicar a propriedade distributiva, multiplicar o 2 por todo mundo que está aqui dentro, você vai conseguir exatamente essa expressão. E aliás, não é somente o 2 que você pode colocar, não. Você pode ainda colocar o x, porque esse termo tem x, esse também tem x, esse também tem x. Então, você vai colocar, não é o 2 em evidência, você vai colocar 2x em evidência. Então, coloca ainda o x aqui para fora do parênteses, você vai ficar com 2x. O 2 você já colocou, né? Só falta o x. Então, aqui dentro vai ficar 2x mais 3y mais 4. Pronto. Então, essa expressão, ela pode ser escrita como o produto de dois fatores. O fator 2x e esse outro fator aqui. Esse fator aqui dá para fazer mais alguma coisa? Dá para colocar mais alguém aqui em evidência? Dá para encontrar algum fator comum aqui no meio desses três números? Não. Você não pode colocar 2 em evidência aqui, nem 3, nem x, nem y. Acabou. Você ficou aqui com fatores, algebricamente falando, são fatores primos entre si.
São termos primos entre si. Tá, então aqui está pronta a fatoração dessa expressão e a gente usou o método da fatoração por evidência. Deixamos o 2x em evidência, falamos assim, que está multiplicando esses termos aqui de dentro. É claro que se você fizer a conta aqui, você vai encontrar exatamente essa expressão.